A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 21. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Palavras duras para palavras difíceis, chocantes. Mas quem está acompanhando o estudo sobre Jeremias sabe que o povo pecou, e pecou bastante. E o povo virou as costas para Deus. E Deus virou as costas para o povo. E trouxe castigo, trouxe ruína, trouxe desolação. E Jeremias, como profeta, como boca de Deus, tem que falar o que Deus manda. E se vocês perceberam, eu muitas vezes comparei Jeremias com Moisés. E aqui o próprio Deus está dizendo, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Por que Deus está falando isso? Porque Samuel intercedeu para o Saul, lembra? Porque Samuel era um homem de oração. Era um homem que amava Deus. Samuel obedecia a Deus. E Moisés? E aqui Deus está dizendo para Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para este povo. Sabe quando chega o máximo, quando transborda a ira, o furor, a cólera de Deus não se zomba? Deus cansou. Deus assim, chega. 3. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar, e destruirei. E o destruir. Vou ler de novo. Com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. A gente já falou também sobre os reis, os reinados nos quais Jeremias profetizou. E aqui está falando, Manassés, filho de Ezequias. Sabemos o que ele fez com seu próprio filho. Estudamos em Reis. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás. Por isso levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, mas eles não deixaram seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs, quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes, eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Eu não sei vocês, mas eu, só de ler, já fico apavorada.
a gente vê que Deus está sendo claríssimo, explícito, direto, específico, objetivo. É morte, é espada, é fome, é cativeiro, é humilhação, porque quando ele fala de cães, de aves, animais selvagens que vêm devorar e destruir, é tipo assim, ó, é o extermínio, é aniquilar, é acabar, é fazer com que haja vergonha, haja humilhação, devastação. É o fim. E sabemos que é um fim muito triste para Jerusalém. É um fim muito triste para Judá. Mas isso pode acontecer com cada um de nós, se nós insistirmos em pecar, se nós resistirmos à voz de Deus. Se a gente quiser fazer o que é errado, se a gente permanecer no caminho errado, se a gente virar as costas para Deus. Temos visto todos os pecados, todas as abominações, todas as transgressões, iniquidades, maldades, erros, enganos, mentiras, roubos, assassinatos, fraudes, opressão, exploração. São tantos pecados que Deus diz que vai punir com 4 tipos de castigos. É como se Deus dissesse, se tu escapar da morte, vai ter a espada. Se escapar da espada, vai ter a fome. Se escapar da fome, vai ter o cativeiro. E mesmo depois de cativo, de preso, ainda vai ser humilhado. E os verbos são muito pesados. Matar, arrastar, devorar, destruir. Objeto de espanto para todos os reinos da terra. Porque se a gente lê, se a gente ouve, é assustador. Agora imagina viver isso. Por isso que Deus já diz, ó, Jeremias, não intercede por esse povo. Aí tu vai dizer, mas por que Deus fala isso? Porque Deus conhece o coração. Ele sabe que tem pessoas que não se arrependem. Tem pessoas que são duras de coração, que tem um coração de pedra. Aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Eles não deixaram os seus maus caminhos. Sabe quem peca e ama pecar? Sabe quem peca e pratica o pecado e anda no pecado? Que não se arrepende? Que não confessa? Que não pede perdão? Que não se humilha? Que não reconhece? Tá caindo. Mas por dentro ainda tá em pé. Dez. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias por toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. Aí tu pensa assim, Jeremias estava sendo objeto de perseguição, de rejeição, de abandono, de maus tratos, de maldição. Vimos no primeiro vídeo que ele foi maltratado pelo seu povo. Fizeram uma conspiração contra Jeremias. Ele recebia de Deus a ordem, ele obedecia e ele falava. Vimos no outro vídeo na porta do templo. Tu imagina a fúria, a rebeldia, a rebelião, os maus tratos pelos quais ele passou. E sim, aqui ele está falando, ai de mim,
minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdia. É como se ele estivesse dizendo, a minha mãe me trouxe a vida para eu sofrer. Porque o que acontece? Seria tão bom se ele pregasse o que as pessoas que quisessem ouvir, se ele dissesse assim, vocês são ótimos, Deus vai abençoar vocês, Deus ama vocês, Deus perdoa vocês, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E Deus está dizendo, larga de mão desse povo, não intercede por esse povo, eu vou matar. É isso que Deus está dizendo. Assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai ser para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Aí tu pensa assim, mas então tem punições? Tem, de acordo com os pecados, de acordo com o que a pessoa faz, desencadeia uma ação, desencadeia uma reação, uma causa, consequências, né? Uma semente, um fruto. Sim, Jeremias estava sofrendo na pele, na carne, para pregar a palavra de Deus. 11. O Senhor disse, na verdade, eu o fortalecerei para o bem e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Então, às vezes, tu tá perdendo as forças, as tuas forças humanas, a tua capacidade. Tu tá sendo esmagado. Como Paulo disse, temores por dentro e tremores por fora. Quer dizer, tu tá sofrendo de tudo quanto é lado. E Deus está dizendo, eu o fortalecerei para o bem. E farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Sim, Deus foi a força de Jeremias. Porque Jeremias obedeceu a Deus e quis fazer a vontade de Deus. Quis falar o que Deus mandava falar. Mas que custou? Custou. Que doeu? Doeu. Que ele sofreu? Sofreu. Que ele foi incompreendido? Foi incompreendido. Rejeitado, abandonado, perseguido, maltratado, criticado. Apanhou. Enfim. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Porque as pessoas muitas vezes colocam toda a sua fé, toda a sua confiança nos seus bens materiais, nas suas reservas, nas suas riquezas, no seu ferro, no seu bronze, no seu ouro, na sua prata, na sua força, na sua saúde, na sua juventude, na sua sabedoria. E Deus vem e com um sopro Ele acaba com tudo. E aqui diz que Ele vai entregar de graça os bens e os tesouros para os inimigos, para que os inimigos saqueiem, roubem. 14. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Então, esse tem sido um fato recorrente nos livros proféticos. O juízo de Deus que vem através dos inimigos. Deus levanta um inimigo, uma nação, um povo, um rei, um imperador, alguém investido de autoridade, para ser ferramenta, instrumento de Deus, para fazer justiça contra os seus filhos e filhas pecadores. O fogo de Deus, o fogo consumidor, o fogo destruidor se acende contra o povo e queima. 15. Ó Senhor, Tu o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que por causa da Tua longanimidade eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de Ti tenho sofrido afrontas. Então a gente vê assim, ó, Jeremias
recebia de Deus a palavra, pregava para o povo batia literalmente em Jeremias. Jeremias sofria e tinha que voltar para Deus e pedir para Deus ter misericórdia dele, porque ele estava só fazendo a vontade de Deus. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Jeremias diz para Deus isso: tu tá vendo o que estão fazendo comigo? Então, a gente lembra que Jeremias foi constituído, levantado, estabelecido por Deus, chamado como profeta e profeta às nações. Mas ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi triturado pela maldade humana e com a permissão de Deus. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aí tu pensa assim, toda dor, toda vergonha, toda humilhação, todo preço que Jeremias pagou, o alto preço para entregar a mensagem, para se manter puro, inocente, íntegro no meio de uma geração caída, pervertida. A alegria dele é a palavra de Deus. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome. Tu vê a certeza de que foi chamado, escolhido por Deus para fazer a vontade de Deus. Então, relativizou todo o resto. É como se toda dor física, toda vergonha, toda humilhação, toda rejeição, todo abandono, toda incompreensão, toda incapacidade, tudo que a gente experimenta na nossa alma, e no caso de Jeremias, até no seu corpo, ele relativizou. Ele colocou em segundo plano, porque as palavras de Deus encheram o coração dele de júbilo e de alegria. O chamado, a identidade, o propósito, ser vocacionado, ser escolhido por Deus para uma obra era mais importante do que toda a dor, toda a tristeza, toda a incompreensão. A obediência a Deus era mais importante. Fazer a vontade de Deus. Que lição para nós, hein? Que lição para nós. Obedecer a qualquer custo. Pagar um preço. Como Paulo, que para ele morrer era lucro. Estar com Deus, estar com Cristo era infinitamente melhor. Obedecer a Deus é um lugar que poucas pessoas encontram. Estar no centro da vontade de Deus. Fazer exatamente o que Deus mandou fazer. Obedecer. Sem questionar. Sabe? Como eu digo, baixar a cabeça. Obedecer. Engolir o choro. Fazer o que Deus quer que seja feito. Ser um vaso de honra. Ser alguém que não tem a sua vida por preciosa. Antes quer fazer a vontade de Deus. Como Davi, que enfrentava todos os inimigos no nome do Senhor. Como o Senhor Jesus, que a gente viu em Isaías, que sabia o que era padecer, o que era sofrer, que foi moído por Deus. Deus o fez enfermar, sofrer. E pelas suas feridas nós fomos salvos. Então a gente vê que Jeremias amava a Deus, foi separado por Deus como profeta e obedeceu até as últimas consequências. 17. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Aqui Jeremias está falando o quê? Eu nunca vivi nada bom. Eu só recebi o não de Deus. Eu nunca me diverti, eu nunca me alegrei. Eu tenho sido oprimida pela tua mão. Eu estou sempre solitária. E tu te indignou contra mim.
Por quê? Porque Jeremias tinha que falar de arrependimento. Jeremias tinha que condenar, tinha que acusar, tinha que ir para a porta do templo, tinha que proclamar, falar que eles estavam errados, falar a verdade, sabe? E ele sofreu as consequências de falar a verdade num tempo em que a mentira era mais valiosa e importante. E aí ele pergunta para Deus: por que a minha dor não passa? Por que tu te agrada de me ver tão triste? Por que eu sofro tanto? Por que a minha ferida não admite cura? Por acaso tu é um ribeiro ilusório? Tu é uma ilusão? Por que tu perdoa, cura, levanta e alegra e eu só sofro para fazer a tua vontade? Serias tu para mim como um ribeiro ilusório, como águas que enganam? É que Jeremias foi separado como um profeta que, vamos dizer, ele encarnou a mensagem, ele sofreu, ele viveu, ele vivenciou, ele experimentou em si a mensagem. Ele era a própria mensagem. E por isso a mensagem de Deus foi rejeitada e ele também era rejeitado. O povo pecava contra Deus, pecava contra Jeremias. O objeto, vamos dizer assim, da afronta, do descaso, do desaforo, do desprezo, da indiferença do povo contra Deus era o próprio Jeremias. Só que para Jeremias doía, né? Era difícil. Era bem difícil. Tu ser o objeto de todo esse abandono e toda essa rejeição. 19. Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Aqui eu diria que é o ponto alto, ponto nevrálgico, ponto central, a culminância. Separar o precioso daquilo que é vil. Meu pai falava muito isso. O santo do profano. Isaías diz: aquele que é justo, faça justiça. Aquele que é santo, seja mais santo, se santifique. Aquele que é sujo, se suja. Aquele que é imundo, cada vez mergulhe mais na imundícia, né? Então, nós precisamos separar o profano do santo, o precioso do vil. Isso agrada a Deus. E não é porque Jeremias estava sofrendo que ele não tinha que se arrepender. Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Então, o povo tinha que se arrepender, mas Jeremias também tinha que se arrepender. Eu também tenho que me arrepender todos os dias. Nós temos que nos arrepender todos os dias. E olha que legal, eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Quer dizer que a tua luz vai iluminar, a tua luz vai brilhar. Não é tu que vai se desviar para as trevas, não é tu que vai andar na escuridão. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Por quê? Porque Jeremias apanhou, Jeremias sofreu, Jeremias foi preso, humilhado. E ele deve ter temido pela sua vida, né? Vimos quantos mártires, quantas pessoas foram martirizadas pelo amor a Deus, pelo amor ao Evangelho, pela igreja. E hoje também, 2024, muitos países, os cristãos são torturados, presos, mortos, porque eles só falam a palavra de Deus, falam a verdade.
E Deus está dizendo, eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. É como que Deus estivesse dizendo assim, vai ter um limite. Eu tô te protegendo, eu vou te fortalecer, tu vai vencer. Mas eu preciso que tu fique firme e que tu entregue a mensagem. Que tu não tenha a tua vida por preciosa. Que tu entenda que tu é meu profeta. Tu é a minha voz no meio dessa geração perdida. Fala a verdade, não te cales. E eu não vou ser um ribeiro ilusório. Eu não vou te enganar. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Tu não tá sozinho. Mas sim, eu te chamei para sofrer. Eu te chamei para padecer. Porque isso era o que o povo estava sendo e fazendo por causa do pecado. O que a gente aprende com esse capítulo? Que olha, gente, cada um é mais pesado que o outro, né? Assim diz o Senhor, eu te fortalecerei para o bem. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca e eu serei contigo. A santidade e a santificação é a única forma de nós vermos o Senhor. A alma, a pessoa que perseverar até o fim, ela vai ser salva. Aquele que permanecer firme, de mãos dadas com o Senhor, esse vai ser salvo. Paulo foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, foi torturado. Ficou sozinho, mas ele cumpriu cabalmente seu ministério. O Senhor Jesus cumpriu tudo a seu respeito. Pagou toda a nossa conta, toda a nossa dívida. E Jeremias aqui também neste capítulo a gente vê que ele sofreu por amor a Deus, por amor à palavra, por amor à mensagem, por amor ao povo. Ele não deu as costas para Deus, ele não fugiu da missão, ele não olhou para trás, ele não lançou mão do arado, não, ele ficou firme. Ele se submeteu à vontade de Deus. E o que Deus disse para ele? Separa o precioso do vil, o santo do profano. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas para nos santificar a cada